aplicativo. Arena CBN. Oferecimento Munkmac, locação de caminhões Munk e guindastes. munkmac.com.br. Apresentação: Eliel Almeida. Coloca de novo essa vinheta para provar que sou eu que estou aqui na sexta-feira. Apresentação: Eliel Almeida. Sou eu que estou aqui. O convite para o casamento mais chique do mundo não chegou, então nós estamos aqui, né? Ao vivo, 4h06 nesta sexta-feira, dia 12 de julho, para mais uma Arena CBN. Boa tarde para você que está com a gente. Sextou, hein, gente? No ritmo da Série B do Campeonato Brasileiro. Afinal, daqui a pouquinho temos Ponte Preta e Mirassol em campo. Jogo no Moisés Lucarelli, o conhecido, temido, falado, majestoso. E claro, com transmissão da Central Brasileira de Notícias, direto do Moisés Lucarelli. Por lá já está Nilson Belisário, o pastor, que daqui a pouco vai colocar o sonzão da CBN para a gente acompanhar na voz. Quem narra hoje? Carlos Capela. Quem narra amanhã? Carlos Cabelo. É o titular da informação. Olha ele. Quem comenta hoje? Hoje é Gabi Castro. Nós sabemos como que funciona essa escala. Nós sabemos, né? Envolve o time do coração, então fica de fora. Numa sexta-noite ainda, Chay? Não, né? É que nem aí um certo pedido que chegou para quarta-feira que vem já. É verdade. Tudo bem. É verdade. Boa tarde, Cabelo, tudo bem? Boa tarde, Eliel. Fábio Scheibe aqui hoje, hein? Hoje, gente. Carlão. Boa tarde, Antônio Lupe. Antônio Lupe. Aliás, ele não está escutando. Nós temos uma boa notícia. E aí? Antônio Lupe Ele tá isolado. já retornou Já para retornou? Campinas. E o visual? Já terminou o seu momento de se encontrar com o íntimo. Mandei uma mensagem a ele, né? perguntando se estava tudo bem. Tá bem mais. E aí eu perguntei, olha, você tem que voltar a trabalhar semana que vem, tá tudo bem? Estou em estudo de vida se volto ou não ao trabalho. Nossa, então acho que Nós temos um perigo aí em relação a revendo Antônio conceitos, né? está revendo o seu essa- caminhar. essa reconexão. Mas boa tarde também a toda a nossa audiência. Olha, Eliel Almeida e Cabelo numa sexta-feira no Arena. Ah, hoje vai chover granito. Nossa, e o que vai chover Vai chover muito de granito. emoções ao sarcófago, Sempre uma chuva de emoções. de emoções, de gols, Até de porque o gols Guarani esteve em ao campo. bugre. Hoje tem um vídeo muito especial. Aliás, é muito interessante, né? A Muito. Ponte joga, tem jogo do Bugre no sarcófago. O Guarani joga, tem jogo da O Ponte. critério, né? É Não, totalmente ao contrário. Tudo bem, Carlota? Tudo tranquilo, Eliel Almeida. Boa tarde a você, Fábio Scheibe, William Cabelo. E bora lá, hoje tem Macaca, amanhã Bugrão. E assim, cara. Hoje já tem, Carlão, será? Já. Pode, molha, já pode. Pode molhar as Já, palavras. daqui a assim. pouco. Vai ter já que, é. no meu caso, vai ter que ser de leve. Não estou tomando aquela água de cevada. Eu vou tentar. O Eliel fez. Cara, o Lupe vai pro monte, o Eliel tá fazendo promessa. Então o negócio tá Tá, maluco, é, hein? tá O duro que envolvi o filho. Aí eu não posso quebrar de jeito nenhum. Aí já. Tudo bem, Chaibe? Tudo certo, Eliel, boa Você tá com tarde. frio, cara? Eu tava lá fora, tá um Cara, que vento, frio, cara. lá Mas fora tá gelado. Imagina o Bicho tá Moisés pegando. Lucarelli, 7h30 da noite, aquele vento Então, aí você vê, os cortante. caras tiram da escada. Você vai entendendo tudo. Malandro é o pato que já nasce com os dedos cruzados pra não colocar aliança, né, meu irmão? Fim de semana de decisões, né? Eurocopa, Copa América. Verdade, domingão, hein? Brasileirão dando uma parada, só 2 jogos. no 9 final da de noite, semana. Argentina e. Não, 8h30 da noite. 8h30, bicho, já tô. Argentina e contando, cara. Colômbia. E às 4 da tarde, Inglaterra e Espanha. Dois Jogo bons bom. jogos, dois bons jogos. E England claro, em Espanha. Lembra que antes que a gente tinha no jogo início, né? No jogo de frente, né? Não era no de fundo. Aspirantes. Nós temos o duelo entre França e Holanda. Decisão do terceiro E lugar. o duelo entre Não, a Eurocopa não tem mais terceiro e quarto. Não, Mas, Não, mas desde Copa América tem tem. no sábado. Copa né? América tem. Canadá e Uruguai. Nós teremos O jogo mais triste que existe é terceiro e quarto. Deus me livre. Eu acho que o mais triste é segundo, né? Porque se você fica em segundo, significa que você sim, perdeu. É, O terceiro, pelo menos, ele ganhou, né? Mas qual que é o ânimo? O Imagina a segundo é o preleção, primeiro que terceiro e quarto. perdeu. É ruim demais, né, velho? É muito ruim, mas enfim. Muito ruim, né?
4h10, nós temos muitos jogos para falar. O Palmeiras foi líder por alguns minutos, mas o Botafogo precisou de apenas um para ser líder durante o jogo inteiro. O Bota líder, o Flamengo. Eu disse ontem, aqui no Arena, que o Flamengo não venceria o Fortaleza. Falei para vocês. Eu acreditei no Flamengo. Flamengo não vence o Fortaleza. E eu acreditei no São Paulo também, que sucumbiu ontem. Também disse que o Galo superaria o São Paulo, enfim. Estou gabaritando, Aliás, né? Estou gabaritando. Chilique, né? Que espetáculo do técnico de São Paulo. Do meu dia? Chilique. Olha, olha, teatro, hein? Parabéns, hein? não vou nem falar, porque senão vão me acusar disso, daquilo, mas soltou as estribeiras, né? Um abraço a todos a aí. tia vai bem, né? Bom, vamos lá. Sexta-feira, daquele jeito, nesse friozinho, nós queremos uma dica. Aqui tá chovendo. Aqui ainda não tá chovendo não, tia. Aqui nós queremos uma dica de sexta-feira, um negocinho para quem vai curtir o jogo à noite. Mais intimista. É, uma coisa mais exclusivista, sabe? Manda aí. Acústico, igual acústico. 991869070. Né? O que é bom nesta sexta-noite, fria, Nossa. na cidade de Campinas, na região metropolitana de que nos Campinas. abraça, né? Bom, no Acompanhado de dia... cabelo. óbvio que vai, né? Óbvio que Eu vai. acho que já tem alguma coisa encaminhada, viu? Ah, é? Positivamente. No dia 12 de julho, o coração fala alto, o Bolacha reconhece, né? No dia 12 de julho, um mês após o Dia dos Namorados, dia 12 de julho, Verdade. nós temos o Guarani que entrou em campo. O Guarani entrou em campo. Num tempo muito longínquo, ou talvez não tão longínquo assim. Um pouco distante, eu diria. Quem seria o adversário? Ah, não vou falar. Não vai falar Não o vou falar, adversário. não vou Tá bom. falar. Mas para ajudar a gente a descobrir que ano que o Guarani esteve em campo, a gente traz uma música. Um Foi lançamento. lançada no mesmo ano. E a música era essa Essa aqui, é fera, hein? A Rolling Stone. Acertou, Eliel. Vai chover mais. Agora vai chover. né? Seria uma blasfêmia Essa também errar tá- Rolling Stones. Que isso? Achei que ele ia falar Rock and Creedence, roll. Clearwater Não, Revival. pelo amor de Achei que ele ia Deus. falar Led Zeppelin. Black Sabbath. Black Sabbath. AC/DC. Esse eu achei que ele ia... Não, é Rolling Stones. Que isso? Ah, Tá na hora de eu começar a provar o meu conhecimento musical aqui. Chega nesse de programa. zoeira. Chega de atrapalhar do ser por você. Grande Mick Jagger. Põe aí o nosso Keith Rolling Stones. Richards e companhia. Sou muito fã dessa Sonzeira, hein, banda, velho? velho. Esse é sonzeira, hein? E é música Essa é a que... música de sexta, velho. Boa, essa música dá uma energizada, né? Aí. Que isso, hein? Fica, hein? Ah, essa música eu acerto. Não, não fala não. Eu só não gostaria de ver Mick Jagger torcendo pelo meu time. O resto... Aí nesse diapasão eu tô contigo. Rapaziada, sextou! Bora lá! Tô na dica do ouvinte aqui. Hoje é dia de tomar 4 caipirinhas com torresmo e perder o juízo igual o Joey Biden. Arena CBN. Oferecimento Munk Mac, locação de caminhões Munk e guindastes. munkmac.com.br. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia E fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz Que que conecta você. A sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. a rádio que toca notícia na nossa região. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região.
Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. CBN. Quatro horas 17 minutos de volta com a Arena CBN. Caramba, e a gente veio hoje, quase todo mundo de tons de preto, hein? Todo mundo aqui com os tons mais escuros. Pode liberar todo mundo aí, Bolacha. Isso aí. É o marinho. Você tá de uniforme da CBN, hein? Ah, hoje não é. Ontem foi. Ontem foi. Ontem ele tava com aquele edredom. Mas aquece, tá confortável. A camisa é Cabelo tá que nem, como eu já disse, cabelo tá que nem padaria bem sucedida, expandido para melhor servir. Cabe uns 2 cabelos na camisa. Hoje vai chover canivete. Eliel trabalhando de sexta-feira. Porque senão eu... Bom, Fernando de Louveira, para quem vai assistir o jogo da Ponte, minha sugestão... Eu não entendi esse prato aqui. Depois eu vou mandar para vocês aí para ver se eu não vou cair em pegadinha, né? Cuidado, hein? Hoje é sexta, dia de curtir clássico rock and roll. Opa! New Power Trio no Flor do Minho. Flor do Minho, ali perto de casa. Perto da Washington Luiz ali. Aí adjacências. Adjacências. Ali é legal. Legal. Ali tinha um samba, agora é rock? Eu acho que tá... Mesclando, né? Ampliando o horizonte. Eclético. Olha aqui a Juliana de Vinhedo. Juliana. Pode esperar a chuva. Ele é o cabelo na arena de sexta. Hoje dia propício para abrir um vinho e comer um fundi. Assistindo a ponte. É isso, hein? Só cuidado para não queimar a boca, hein? Fundir tem que cuidar. Dá uma sopradinha. Você gosta mais de chocolate, de queijo ou de carne? Cara, eu prefiro não. Eu prefiro um torresmo de rolo. Nossa, gostoso. Nossa, o torresminho vai bem. Eu gosto, acho que o de queijo vai queijo bem. Queijo é uma delícia. Nossa, no pãozinho. Aquele pão, você come. Agora que você falou, eu acho que é só isso pra mim. Eu nunca comi de chocolate. Não, só de queijo. Nossa, quando você pega uma uvinha, aquele agridoce, cara, banana com sensacional. chocolate. Morango. Banana fica bom com tudo, né? Morango. Moranguinho com um chocolatinho, né? Que derretido. delícia. Mas o torresminho também. Também. Nada mal também. Um torresminho hoje limão, também hein? vai. Aí você joga... Como é que faz? E você não precisa nem balançar a mão pra jogar, né? Só parar. Porque já tem aqui Hoje um macarrãozinho também, né? Vinho, uma massa, né? Vai bem. Um capelete, né, Chay? Capelete é uma delícia. Bem, né? Um negocinho bom hoje, hein? Fim de semana promete ser de muito frio, né? Também, parece ser mais frio do que normal. Fumilança, hein? Manda pra gente pro ar o que os ouvintes estão dando de dica pra nós aí, o Bolacha. Boa tarde, pessoal da Arena, tudo bem? Tudo Quem bom? fala é Edson Antunes. Ô, Edson. É uma pequena e breve história da onde era o estádio, aonde é, né? O estádio Moisés Lucarelli. Ah, meu Deus, vai devagar. Ali antes era uma lagoa. Era uma lagoa. E meu pai quase se afogou nessa lagoa. Eita, rapaz. Depois drenaram. E aí fizeram o estádio, né? Mas o legal é que ele foi salvo, né?
E felizmente eu tô aqui falando com vocês. Boa tarde. Abraço a todos. Que legal, cara. Que legal. Peraí. Pode E falar. para quem quiser se informar um pouquinho mais, tem a obra do meu amigo Stefan Campineiro, majestoso. Ó, literatura De que ano que é o estádio? 48. Caramba. Estreia com 15 de Piracicaba, Nessa perde época- por 3-0. Perdão. Um jogo suspeitíssimo. O Cabelo era aprendiz de repórter, né? Bacana. A história Vocês do estavam no Moisés jogo? aconteceu. Ele estava na estreia, na inauguração? Era um mas juvenil. a carreata dos tijolos, a mobilização popular. a Foi história- legal, né? Não, eu diria que é emocionante. E o brinco foi inaugurado quando? Pô, Cabelo, você é um cara que conhece futebol campineiro, E pô. você foi muito bem agora. Eu não vi o mesmo ímpeto, eu não vi a mesma volúpia. Cabelo. O cara ficou quieto, velho. Que isso, cara? Só expressões, só expressões. Não. Que isso, velho? quê? Pedir ajuda pro Cailão. Vamos colocar um ouvinte enquanto ele tenta Eu vou dar uma descobrir. dica, década de 50. Aí. 54, pô. Boa tarde, galera da CBN de Campinas, do Arena. E aí? Anderson Simoni de Vinhedo, Tudo bem, torcedor Anderson? da Português de Opa, Esporte. Saudações sofredor. rusas. Sofredor. Cara, hoje à noite nós já estamos aqui no Country Clube Valinhos. Opa, já? Jogando sinuca, assistindo aqui um joguinho. E churrasco. Bora, Eliel. Bora. Aquele abraço. Ah, Eliel, falaram que você ficava jogando sinuca na época da faculdade e não ia pra aula, é verdade óbvio. isso? Muito verdade. A primeira verdade que fala aqui. Não era mentira, não, era verdade. Mas o truco. O sinuca é Jogava gostoso, hein? tudo. Sinuca é bom, hein? Ô, mas ó, Que legal Cara, eu demais. gosto de jogar, mas sou quem que é péssimo. esse? O Anderson, né? O Anderson, passa o endereço do clube aí, terminando a arena, Eu nós já vamos fui assistir aparecer jogo aí. de vôlei lá no Country Club, né? Ah, me interessei agora pra conhecer o Country Club. É, já um foi, clube- já foi da Ponte Preta. Não sei. Tem uma. Tem do o passado. distintivo é parecido. Mas eu gosto desse negócio, country club, Country, rodeio, festa do peão. Eu gosto muito também. De tradicional. interior, de vida Valinhos. rural, fazendinha, eu gosto dessas o coisas. Valinhense, o Valinhense. Vai pro também. próximo aí, ô Bolacha. Boa tarde, pessoal do Arena. Ê, Fabião. Bom para essa sexta-feira fria é um caldo de feijão branco. Com Feito pela minha couve. mulher, Magui. Tem que ter couve. Branco, ele falou branco. Feijão branco, mas tem que ter couve. Ele gosta. É muito, mas é uma delícia isso, velho. E o seu Palmeiras, Cheveta? Não foi, hein? Daquele jeitão assim, mas foi, né? É, o Palmeiras abriu o placar logo no início da partida. Um belo gol do Flaco Lopes, tem evoluído bastante nesse ano, artilheiro da equipe nesse ano, marcando gols não só de cabeça, mas mostrando habilidade também com os pés, marcou um belo gol no lançamento do Gustavo Gomes. Logo depois o Atlético Goianiense empatou. O time muito bem. Primeiro jogo do Wagner Mancini, mas mostrou uma boa organização tática. Mostrou um time bem postado, bem certinho no que queria mesmo. Saiu algumas vezes para o ataque, mas o jogo ficou no empate no primeiro tempo. Aí no começo do segundo tempo, o Palmeiras conseguiu acabar logo com a partida com 2 gols na sequência, né? Um belo gol do Veiga, o Veiga sempre participando também. Parece que quando o Endrick foi embora, o Veiga tem jogado mais, né? Acho que voltou para a função dele realmente ali. Bom de bola, né? Bom de bola. E o garoto Estevão, mais uma vez, desequilibrando. Não foi dele o gol, mas fez a jogada do terceiro gol. Né? Eu ouso dizer que o Estevão é melhor que o Hendrick. Eu acho melhor também. Ele tem Ouso dizer. Posições diferentes. Jogariam né? juntos. Ele sim. tem um balanço, né? O Sim. Endrick é muita força, tem qualidade técnica, evidentemente, mas o Endrick é mais forte, mais parrudo. O Estevão camisa é 9 mesmo, malemolente. o Endrick. Isso, O Estevão é mais camisa 7, né, antigamente. Assim, E agora, assim, destacar, o E outra- Chaib falou do gol do Atlético. Que golaço do Golaço, Shailon. é. Mas eu falo, a fase do Palmeiras é tão boa que o terceiro gol, com todo respeito, foi aquele gol que quando o time tá... Não tô comparando, mas o Estevão, ele tem algo assim que a gente pode até traçar um paralelo com o Neymar, porque além da qualidade, ele faz gols. Faz gols. Né? Porque o Vinícius Júnior, ele tem a qualidade técnica, faz gols também, mas ele tem uma certa Demorou pra fazer dificuldade gol, na demorou. finalização, Parte rumo ao gol, não fica encebando, o Estevão faz encerando. gol, o Estevão faz gol, isso é muito bom. E golaço, né? Golaço. Ele O faz gol. golaço que ele fez lá contra o... Contra o Grêmio. É, O Estevão é da linha do Neymar e da linha do Isso. Rodrigo também. O Rodrigo também é um cara que Faz marca gol. bastante gol. Só que o cara. Estevão é mais talentoso que o Rodrigo, Sim. de Também assim, acho. plástica, né? Também acho. É. Ele é mais driblador. O Estevão é nível Neymar, assim, Sim. de habilidade, assim. Um bom jogador. E o Palmeiras ficou um tempo na liderança, mas agora tem esse confronto direto, justamente com o Botafogo, né? O Botafogo ganhando vitória ontem. E na próxima quarta-feira vou fazer esse tirateima aí, uma prévia da oitava de final da Libertadores. Palmeiras e Botafogo jogando no Rio de Janeiro.
Imagine só o que vai ser essa semana de repercussão, a mídia falando, John Textor. John Textor deve vir pra cá, Lembrando certeza, do ano né? passado. Sim. Pra... John Textor deve pegar o avião e vir pra cá. E como são as coisas de calendário, né? Se o Palmeiras enfrentasse o Botafogo lá atrás, quando foi definido, né, o jogo, o Palmeiras teria mais tranquilidade. Agora o Botafogo se incorporou, agora é jogo duro. Lembra jogo da duro. Libertadores quando pegava, né? Ou Copa do Brasil também acontecia isso, né? Você jogava 2 jogos com um time e aí no meio do fim de semana tinha o jogo do brasileiro. A fase quando jogou Palmeiras e Corinthians na Libertadores. Palmeiras e Grêmio já aconteceu isso também. Curiosamente eu lembro que é o Palmeiras em campo, mas o Santos já aconteceu também várias vezes, assim. Muitas vezes, né? Já aconteceu, é normal, acontece. Fanfarrão, né? Tudo. Só ele acredita que ele torce pro Santos. E o Palmeiras contou com a derrota do Flamengo também, inesperada, né? Pra você nem Eu tanto. achei, cara. Não, eu achei que o Flamengo ia perder, mas eu achei o Fortaleza... Aliás, o Lucheiro faz gol, hein, gente? Lucheiro. Como esse Lucheiro faz gol, e ele sabe fazer gol. Não é aquele gol meio... Não, você vê que ele recebe a bola de trás e... É mais um dos argentinos que a gente tem falado aí, O atacante. Fortaleza estabeleceu-se na Hoje Série A, né? time É um médio. time Também médio acho. que... Se encaixou bem nesse... Não penso em Fortaleza brigando lá embaixo, pelo contrário. E o Flamengo, por outro lado, de 6 pontos contra times considerados mais e fracos em casa, né? fez apenas 1. Fez 1 ponto. E aí você vê os adversários, né? O Palmeiras também fez 2 jogos em casa e fez 6. Contra o Bahia. Contra o Bahia e contra o Atlético Goianiense. Essa é a diferença, né? O Flamengo fez 5. O Flamengo pode até ter as individualidades, tá, os jogadores mais geniais, mas o Palmeiras para competir não tem igual. O conjunto do Palmeiras é muito competitivo. O time para ganhar do Palmeiras tem que ser, olha... Mas o Palmeiras tem oscilado muito, né? Vamos ser sinceros. Mas permanece... Acho que no mês de junho pra cá agora deu uma oscilada. Ele fez um jogo excelente antes do duelo contra o Fortaleza, não me lembro Teve quem o agora. Corinthians que venceu bem. Isso, né? perdeu do Fortaleza. E aí foi pro Fortaleza, tomou um 3-2. 3-0. Aí ele volta, joga em casa, faz outro jogo bom. Sim, contra o Juventude. Contra o Juventude, dá autoridade ali, cola no Flamengo de novo. Aí toma um 2-0 do Grêmio, que ele não estava nem vendo a bola, e o Estevam salva a lavoura. Sim. Mas o Palmeiras ele tem oscilado, na minha visão. Eu imaginava que o jogo do Atlético Goianiense, depois de ter feito um jogo bom contra o Bahia, fosse um jogo que ele iria oscilar. Tomou um susto, né? Se o Atlético faz aquele 2-1, depois do 1-1... Bola na trave, né? Aliás, que pancada do cara lá, o camisa 10. Shailon. O Shailon, né? Um golaço no ano. Eu não posso me movimentar agora, depois eu te explico por quê. Mas eu posso. Mas foi um baita gol, velho. Um canudo, um pombo sem asa. Canudo. E o Everton se machucou no fim, Eu diria que um tirambaço. Machucou no fim. O problema, aliás, o jogador do Atlético Goianiense foi muito juvenil, hein, velho? Nossa, ficou feio pra ele. Foi muito juvenil. O juiz não deu cartão, não. Não deu cartão, ele poderia ser expulso, hein? Sim. Ele já tinha amarelo. Mas jogou, né? o Palmeiras ganhou tranquilo. Agora o São Paulo... teve muita reclamação da comunidade tricolor, né? O São Paulo... do gol eu nem acho tanto, assim, porque foi um lance muito rápido e acabou pegando. Nem sei se pegou, pra falar a verdade. Eu não consegui ver até agora se pegou. Vários frames, né? Mas... sei. Mas foi um lance muito rápido e muito... Foi inconclusivo pra mim. E o outro lance, o início da jogada, o São Paulo reclama. É uma falta, né? Isso. Né? O ouvinte no YouTube mandou aqui, o Carlão com esse óculos tá me lembrando Sessão da Tarde, o personagem do filme Um Morto Muito Louco. Se você olhar de lado, lembra o Chico Xavier nos primórdios. Mas é que na tela ele fica mais escuro, mas ele não é tão escuro assim. Não, imagina. É que de longe, ele é escuro mesmo. E de perto parece estar longe. Ficaria melhor com lentes verdes, né? Pois é, né? Verde perto e verde longe. Nossa, o Berenga lá. Dá pra chamar o repórter CBN já ou não? Nossa, velho. Pior que essa foi boa. Foi boa? Repórter CBN? Não. Depois dessa. Então vai pro ouvinte que tá mandando mensagem aí. Muito boa tarde, Rádio CBN Campinas. Boa tarde, galera do Arena CBN. E aí, é o Bruno Henrique aqui de Campinas, o torcedor do Palmeiras e do Guarani. Torce para 2 verdes. Tá certo. É, galera da CBN, ontem meu Palmeiras detonou o Atlético mas vai estar num Vamos desânimo, ver se vai gente. ganhar do Botafogo. Vai, meu Dá a filho. liderança. O Guarani vai ganhar do Novo Horizontino do jeito que tá. 2 verdes extremos, né? Em último lugar, né? Vai no seu tempo. Vocês sabem vai tranquilo. que é bom, mas eu adoro ouvir
os jogos de Guarani, Ponte Preta e os jogos do Brasil inteiro, beleza? Boa. Valeu. Hoje às 7 da noite. Bom fim de semana, meu amigo. Valeu. Hoje às 7 da noite tem Ponte Preta e Mirassol. Pode escutar a gente aqui. Vai pra mais um. Dá tempo ainda, Bolacha? Então vamos pra mais um. Boa tarde, então, nobres comunicadores do esporte. Amigão, boa tarde. Eu nasci para ver o Eliel aparecer 2 dias no emprego. Tá aí, ó. E no primeiro acorde ele saber quem era. Uai. O cantor tá sensacional. vendo? Isso significa que tudo. tudo tem um lado positivo na vida. Aí, ó. Que o mundo não vai acabar. Esse é demais, hein? Tem mais? Ô, Bolacha, pode pôr no ar aí. Boa tarde, amigos da SBN, Saudações Tricolor. Ih, tá nervoso, hein? Esse Marcelo aí, esse árbitro aí, pelo amor de Deus. Ih, tá nervoso. Sempre foi contra o São Paulo. Eu não gosto de São Paulo, esse árbitro aí. Mordeu a chumbada. Já percebi várias vezes que ele apita o jogo de São Paulo, acontece isso. Mordeu. Sempre sai confusão. Antes do jogo eu já falei, vai ter confusão, esse árbitro não vai pitar direito. E realmente aconteceu isso. Questão da vitória do Galo, foi um gol de sorte. E o São Paulo deixou de matar o jogo com os erros do Ferreirinha. Sim. Errou 2 ou 3 oportunidades que tinha chance de fazer o gol, mas joga olhando pro chão, né? Não vê a posição do goleiro. Tem medo do Aí fica abraço, é difícil. verdade, Ferreirinha. Dos demais, vamos lutar e quem sabe ganhar do Grêmio lá no Morumbi. Ganha. Tá nervoso, hein, velho? Mas Grêmio ele tocou, também ele nessa- tocou num ponto, o Ferreirinha tem um medo do abraço, né? Tem. Precisa melhorar a Baixa finalização. a cabeça e vai pra frente. É bom jogador, tudo, Sim, mais sim. veloz, mas O precisa Brasil tem aprender a marcar muitos gol. assim no Brasil. É o que mais tem, né? Quando Nossa, você abaixa a cabeça e vai pro ataque, é sinal de que você tem medo de perder a bola, você não tem referência. é jogadorzão, né? né? Você não tem a noção da coisa. Arrascaeta jogando, Rafael Veiga, cabeça erguida. Parecendo aquele cavalão manga larga, né? Richard Hughes. Sai pro Richard jogo. Gerson. Renato Cajá. Renato Cajá. 4h32, vamos pro repórter da CBN, né? Não, ainda não? Tem mais um então, tá antes do demorando repórter? lá, hein? Então pode soltar. Boa tarde, amigos da SBN, Saudações Tricolor. Esse é o mesmo, é o mesmo. É o Não, eu menino. eu ia falar uma coisa, a gente falou Boa do tarde, Flamengo. pessoal da tá? CBN. Boa tarde. Para esquentar nesse inverno, nada melhor do que participar de uma corrida no mas jamais. domingo, na Avenida Norte Sul. Que hora? Vai ser Para. 6h30 da manhã. Pelo amor de Pra Deus. enfrentar o inverno. Deixa Abraço pra a todos. Daí aproveita e fica tarde vendo o jogo alternativo com o cabelo, né? Até pro repórter CBN, Tá isso é desafio de maluco. Vai ser Repórter CBN. Sexta-feira, 12 de julho de 2024. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, afirmou que o Brasil precisa entrar em um debate franco sobre soluções para evitar mais custos às tarifas de energia dos brasileiros. Segundo ele, o presidente Lula determinou uma busca por modernização do setor e redução das distorções. Dados da Agência Nacional de Energia Elétrica apontam que no ano passado foram gastos mais de 40 bilhões de reais com subsídios. As despesas impactam principalmente a conta de luz. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou o cancelamento da conta do Facebook do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres. A decisão veio após um pedido da defesa que alegou uma invasão à conta. De acordo com os advogados, as fotos do perfil foram alteradas por montagens que eles consideraram grosseiras. As imagens sugeriam que o ex-ministro atuava como médico. Anderson Torres está em liberdade provisória e proibido judicialmente de usar as redes sociais. O treinador do Palmeiras, Abel Ferreira, pediu desculpas por ter usado uma expressão xenofóbica após o jogo contra o Atlético Goianiense nesta quinta-feira. Durante uma entrevista coletiva, o técnico português afirmou que o time dele não era uma equipe de índios, se referindo à desorganização. Em uma publicação nas redes sociais, o técnico disse ainda que repudia qualquer forma de preconceito e discriminação. 3 pessoas morreram após a queda de um avião de teste na Rússia. De acordo com a imprensa local, a aeronave caiu em uma área arborizada e explodiu ao atingir o solo. Todas as vítimas eram tripulantes. O voo
Não tinha passageiros. Ainda não se sabe o que causou o acidente. No horário de Brasília, 4h35. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. EP Agro. Neste sábado, o EP Agro vai falar da produção do biodiesel da soja. O aumento da demanda pelo combustível está aquecendo o mercado. E tem usina aqui na região. O programa na TV é às 7h15 da manhã e às 9h30 a conversa continua aqui na CBN. O consultor José Carlos de Lima Júnior vai analisar os efeitos do reajuste da gasolina no preço do etanol vendido pelas usinas. É sábado, 7h15 na IPTV e 9h30 aqui na CBN. Estradas. Oferecimento: vem pra Daruge Chevrolet. Só quem vende mais, pode mais. 19-3753-4400. 4h37 no estilo Jason, hein? No estilo São Paulo de 2005, 2006, 2007. Nós temos o Flávio Botelho com as informações do trânsito nas estradas. Boa tarde para você, Flávio. Boa tarde, Léo Almeida. Muito boa tarde também a todos os ouvintes. É isso aí, Léo. Eu estou de preto, homenagem ao Jason. De preto é igual ao time da CBN. Bem, um acidente que aconteceu mais cedo, ele é ali na rodovia Dom Pedro I, no sentido Anhanguera, deixou o trânsito bastante lento no trecho de Valinhos. Segundo a concessionária que administra o corredor Dom Pedro, o motorista de um veículo perdeu o controle e bateu contra a barreira. Não houve feridos e a pista já foi liberada. Foi liberada agora há pouco, mas o trânsito ainda é um pouquinho intenso ali na altura do quilômetro 122. Mais à frente, o trânsito já é intenso e carregado, do trevo do Santa Mônica até o entroncamento com a rodovia Anhanguera. No lado oposto, no sentido Jacareí, trânsito fluindo bem na Dom Pedro. Sistema Anhanguera Bandeirantes tem trânsito bom aqui na região de Campinas. Lentidão apenas em Jundiaí pela Anhanguera, do 61 ao 60, por conta do excesso de veículos, isso no sentido capital. Sentido interior, trânsito bom nas duas rodovias. Na SP-101, a Campinas Montemor tem obras no quilômetro 7, mas não chega a afetar o fluxo de veículos no sentido Campinas e Hortolândia. A Santos Dumont também apresenta boas condições neste momento, Eliel. Obrigado, Flávio. Você volta já já no nosso ponto final. Quando o país avança na educação, saúde, economia e agricultura, é bom para todo mundo. Fé no Brasil. A gente tá no rumo certo. Governo Federal. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. h 39 de volta com o nosso Arena CBN.
E aí, meu caro Carlão de Freitas, o que esperar da Macaquinha hoje, Carlão? Ele é um jogo difícil para a Ponte, ela encontra muitas dificuldades quando joga contra o Mirassol. Aliás, o Yuri vai estar no jogo? Não. Yuri Lima? O Yuri, ele jogou, no dia que explodiu a polêmica lá com a Isa, ele estava jogando, né, pelo Mirassol B. Ele fez gol, fez gol e fez o pênalti. Eita. E ultimamente ele tá assim, né? Aliás, ele faz gol e faz pênalti. Aliás, perguntaram pro Mozart sobre a situação do Yuri, ele disse que primeiro ele vai esperar o Yuri, falou que ele tá bem triste, bem chateado, vai esperar ele se recompor. Pra quem não tá ligado no meio das fofocas, Yuri Lima, né? É o atleta e namorava a Isa, pai do filho que a Isa está esperando, e se viu numa polêmica depois de ter a vida pessoal exposta aí por uma traição à cantora, enfim, e aí o Mozart falou que assim, não vai impactar com relação à titularidade, essas coisas no Mirassol, ele só vai dar um tempo pro Yuri se restabelecer emocionalmente e conta com o jogador para a sequência da temporada. Mas jogo difícil. Muito difícil. Mirassol é uma boa equipe, brigando ali pelo G4. Mirando o sol mesmo. Mirando o sol, realmente. A Ponte vai ter que jogar muita bola. Tem a volta do goleiro Pedro Rocha, tem a volta do Igor Inocêncio. Por outro lado, não joga Dodô. Matheus Regis deve entrar como titular. Mas a Ponte vai ter que jogar, talvez, o que não jogou nesta Série B para conquistar pontos diante do Mirassol. Eu comparo esse jogo muito com o jogo do Novo Horizontino, né? Em que a Ponte até foi beneficiada pela expulsão do Patrick. E ela levou um sufoco, mesmo com 10 jogadores. O Novo Horizontino se impôs e quase que empata a partida. Mas vamos ver, né? A Ponte no Moisés ela é muito forte, tem um aproveitamento legal com o Nelsinho Batista. A gente espera que isso possa prevalecer no jogo. Mas duelo equilibradíssimo. Segundo o GE, nosso GE, a Ponte sai de Pedro Rocha, Igor Inocêncio, Matheus Silva, Sérgio Rafael e Gabriel Risso, Emerson Santos, Castro e Elvis, Iago Dias, Gé e Matheus Regis na frente ali. E o time do Mirassol, vai vendo como é que não tem vida fácil. Alex Muralha, Lucas Ramon, João Vitor, Luiz Otávio, Alex Silva ou Zeca ali, né, na lateral esquerda, Gabriel, Danielzinho e Isaac. Cara, se for esse meio... E na frente, Negueba, Fernandinho, Delator, que vira e mexe, tá visitando as redes, né? Tem um timão, hein, gente? Eu só não acredito nesse meio campo aí. Não sei se o Mozart vai entrar. Porque só tem Gabriel, Danielzinho. Só tem jogador ofensivo, né? Então, Gabriel, ex-Flamengo, Isaac, ex-Bugre. E o Danielzinho, que está há algum tempo lá. Só tem cara que sabe jogar. O Danielzinho passou no Bugre? Não. Se por um lado a Ponte Preta conta com o Majestoso como sua fortaleza, aí tem ganho com o Nelsinho Batista, fez 3 partidas, ganhou as 3. Hoje, hein? Nossa. O Mirassol, por outro lado, não vence fora de casa no Brasileirão da Série B, nunca não venceu ainda nesse campeonato, mas o Mirassol tentando o G4 da competição, está apenas 1 ponto, faz a abertura da rodada hoje, caso vença a Ponte Preta, né, torcemos para não, mas caso vença a Ponte Preta, entrará no G4 da competição, pelo menos momentaneamente. Cara, que nível legal chegou o Mirassol, né? O Mirassol se estabeleceu como uma força do interior, realmente. Força do interior, com ele e Novo Horizontino. Novo Horizontino. Coincidentemente, são dois ali, adversários são rivais, né? São rivais, da Ponte Guarani. Eles ficam ali do lado, Novo Horizonte e Mirassol. Mirassol, terra do móvel. O Novo Horizonte, também, né? Terra de Jorge Ismael de Biasi. Jorge o antigo patrono, né? Quando o Novo Horizontino sobe a primeira vez em 85, junto com o Mojimirim, e Jorge Ismael de Biasi era o patrono do Novo Horizontino, que na época era Grêmio Esportivo Novo Horizontino, né? Mas olha, jogo difícil pra Ponte, hein? O Mirassol, tomara que a Ponte faça valer o fator casa, mantenha, de jogo, né? Mantenha o 100% no Majestoso. São 3 ou 4 jogos? 3, Novo Horizontino, CRB e Ceará. E o Amazonas? Não, mas vitória com o Nelsinho. Com o Nelsinho. Tá certo, com o Nelsinho. O Amazonas era com o Brigatti. Era com o João. João. Vamos mais um ouvinte que tem uma pergunta pro Carlão aí. Vamos pôr no ar. Boa tarde, galera do Arena. Ademar Valinhos. Ô Carlão, o segredo para ganhar do Mirassol hoje é ganhar o meio de campo? Seria isso? Porque eles têm um meio de campo bom, né? Time bem treinado, time coordenado. Seria no meio de campo a vitória da Ponte hoje? Aliás, o Ademar tocou num ponto super interessante que nós estávamos discutindo aqui. Se o Mozart entrar com esse meio campo, com relação à criatividade, ótimo. Agora a parte defensiva ele fica defasado, porque está escancarado, né? E a Ponte já vem com o meio campo com o Elvis, com o Emerson Santos e com o Castro. Tecnicamente o meio campo do Mirassol é melhor.
Agora, precisa defender um pouquinho também, né? O Mozart gosta da defesa, mas com essa O Mozart escalação... joga por música, né? É provável. É provável, segundo o GE, dando a Ele fonte vem, aqui, né? vem escancarado, cara. Vem pra jogar, Vem né? pra jogar. É uma característica do Mirassol. E a Ponte Preta, mais uma vez, o Nelsinho não vai ter oportunidade de repetir o time, né? Por quê? Porque o Dodô tá suspenso, não vai pra partida, tem lesionados também. E mais uma vez a Ponte Preta sem repetir a escalação. É um fato que está acontecendo corriqueiramente na vida do Nelsinho, essa passagem pela Ponte. E o Bugrão amanhã, ô Carlão? Também jogo complicado, o Novo Horizontino brigando Parece aí Campeonato também. Paulista, né? Tá, essas É, duas Mirassol, rodadas, Bugre e Novo Aliás, o Horizontino. 019 contra o 017, Contra né? o Tony Santos. também. E Tony Santos. Segunda-feira. É, mas é Botafogo e Amazonas hoje, né? Jogão, hein? Não posso deixar de perder. Fala do Guarani aí. Carlão. Jogo difícil, jogo muito complicado. Acho que da mesma maneira que a gente analisa dificuldades para a Ponte hoje, o panorama para o Guarani é o mesmo, até pior, né? Por tudo que o Guarani tem enfrentado. Agora, tem um lado positivo. O Guarani vem de 2 jogos, não conseguiu vitória, mas de 2 jogos com bons momentos, contra a Ponte e contra o Sport. Eu acho que se o Guarani estivesse com 11 jogadores até o final, poderia ter uma sorte melhor no derby, assim como no jogo contra o Sport. E contra o Novo Horizontino, a boa notícia é que o Pintado vai poder contar com 5 reforços, talvez o Pacheco até comece jogando, em virtude de não ter um lateral direito, o Ian está suspenso, Heitor machucado e o Diogo Matheus ali de fora, né, escanteado. Vamos ver, cara, é difícil, tendência de resultado ruim. Agora, futebol, ver, né? Imponderável, quem sabe o Guarani não ressurja. O Cabelo, tem pergunta também do ouvinte. Ixi. Vamos ver aí. Boa tarde, amigos do Arena. Tudo bem? Tudo bom. Só quero que vocês analisem estatisticamente como é que o Guarani vai sair da situação que está. Na minha própria opinião, eu acho que é só um milagre mesmo. Mas, esperança é a última que morre. Mas morre. Um abraço, Ayrton Dias, Bugrino, de Campinas. O Ayrton Dias foi numa lucidez, porque ele falou uma coisa que o Cabelo fala repetidas vezes aqui, por isso que eu pedi para que ele pudesse responder essa pergunta. Ok. Porque ele falou isso. Enquanto houver chance, a esperança é a última que morre. E o complemento dele foi perfeito. Morre. Esperança é a última que morre, vírgula. Mas morre. Sim. Ela é a última que morre, Sim, mas sim, morre. Mas o que eu prego aqui é o seguinte: enquanto houver matemática, A gente não pode pensando. Porque a matemática a gente que não vai, pode. se ela acabar, Acabou. automaticamente a esperança vai junto. A gente não pode tirar a esperança do torcedor. O torcedor tem que acreditar até os 90 minutos do último jogo. Com certeza. Mas o Guarani ficou muito defasado em relação à equipe que escapa, né? Agora, gente, é futebol, a gente já viu cada coisa maluca aí. Então isso a gente não pode tirar do torcedor, de acreditar que é possível o Guarani permanecer. Pensando friamente nos números, né? O Guarani tem 6 pontos agora. Para chegar àquele número mágico, 45, até um pouco a mais que tem acontecido na Série B dos últimos anos, para chegar a 45, faltariam 39 pontos. Tem mais de disputa, mais 72. Se bem que a Chapecoense escapou com 40. Então, mas 45 é certeza. Mas assim... 39 de 72 é campanha de 56% de aproveitamento. Mas tem a matemática. Eu acho que enquanto... é isso que eu tô dizendo. Né, Chaib? Eu acho assim, pro torcedor, pra coletividade bugrina, enquanto houver matemática, é possível, tem que lutar, não pode jogar toalha. 13 vitórias em 24 jogos. Agora, vai pra luta. Agora, cara, como que o Guarani foi... Nossa, se meteu nesse... É igual quando você tava se afogando, né? Vai ali no redemoinho. Abraçou o tronco, né? Por isso que é perigoso. Abraçou o jacaré. Por isso que é perigoso no começo do campeonato, quando a gente fala, tá começando. Agora, por outro lado, se o Guarani ganha amanhã, jogo lá fora de casa. Confiança lá em cima. A confiança vai lá em cima, motivação. O Rodrigo Pastana chegou recentemente aí, quem sabe novos ares para o Guarani. Eu acho que uma hora a vitória vai chegar. Não é possível, né? Tem que vencer. Agora, o jogo de amanhã é duríssimo. Agora, se vencer, realmente cria uma outra dinâmica para ser. Falando em vitória, o Guarani tem apenas uma vitória na competição e hoje completa 2 meses dessa vitória, que foi no dia 11 de maio, na 4ª rodada, 2 meses sem vitória do Guarani. E o Comercial de Ribeirão Preto que vai completar um ano sem vitória. Eu assisti o Come Fogo. Agora em agosto, velho. Eu falei, agora vai. Em agosto, o Comercial vai completar um ano sem vitória. Um ano. Né? Disputando Série A2, Série A3 aí, um ano sem vitória, velho. Nossa. Mas vocês dão opinião sobre a Ponte Preta? Vocês acham que vocês têm razão? Olha o ouvinte aí agora. Vamos ver. Aí, galera da CBN. Ô, galera,
Desculpa aí, viu? Mas, pelo jeito que vocês falam, o Guarani tudo bem, coitado. Tá numa pinda aí desgramada. Mas da ponte pra cima, os times é mais ou menos semelhante. Não tem ninguém aí se sobressaindo. O Santos, que é o mais favorito, não está se sobressaindo. Mirassol é igualzinho. É igualzinho a Ponte Preta. Novo Horizontino é igual a Ponte Preta. Muda pouca coisa. Só muda. O pouca coisa é a atitude. Que os jogadores da Ponte não estão tendo. Mas que de futebol é todo mundo ruim. Então, Ponte Preta 1-0. Goleada. Tchau, Antônio Wilson aqui do Nova Europa. Esses times estão mais organizados, mas você sabe que o Antônio, ele tem lá um fundo de razão. E agora você tá mudando seu não tira, acho o Mirassol... comentarista mureta. Não, acho o Mirassol melhor que a Ponte. Muito melhor. Agora, não difere tanto. Eu acho que se a Ponte ela usar o Moisés Lucarelli como uma arma, sem dúvida alguma, ela tem boas possibilidades de vitória. Agora, a gente também não pode enganar o torcedor. Não vou falar aqui que a Ponte vai atropelar o Mirassol, que a Ponte é melhor que o Mirassol, porque não é. Mas que o torcedor teve aí uma felicidade ao analisar essa situação, com certeza. A característica desse campeonato da Série B é aquela troca de pontos entre os Por exemplo, times tivemos lá de aqui, cima, né? se pegarmos por pontos, a Ponte e o Guarani. O Santos a Ponte, tem 25. A Ponte é é a 13ª com 17. Então, tá? 8 pontos. O Guarani é o lanterna com 6 pontos, teoricamente rebaixado. Sim. Tudo bem que era um clássico e tal, mas o Guarani enfrentou muito bem a Ponte. Mesmo jogando no brinco de ouro, eu acho que se o jogo tivesse 11-11, o Guarani com a atitude do primeiro tempo e a Ponte com aquela inércia, o Guarani poderia ter vencido tranquilamente. Então isso vai ao encontro do que disse o torcedor. É muito parelho o campeonato. Exemplo da semana passada, o Ituano também, vice-lanterna, ganhou do Botafogo, que tá com o mesmo número de pontos da Ponte Preta. A Chapecoense perdeu pro Santos, mas enfrentou o Santos, foi vencer o jogo no final. A Chape ganhou do Goiás esses dias. Aliás, o Botafogo de Ribeirão, verdadeiro Robin Hood, né? Dessa série B aí. Tem mais ouvinte, mandou áudio pra gente, Eduardo Rodrigues, põe no ar. Galera da CBN. E aí? Houve o Cabela, não. o ano passado, o único que não rebaixou a Ponte o ano inteiro. Todo mundo, todos vocês já tinha rebaixado. E a matemática dele não rebaixou a macaquinha. Mas se eu te contar o histórico do rebaixamento dele, meu amigo. Se eu te contar o imã de Enguiz, que é isso? De queda, né? De pelo queda. amor de Deus. Literalmente de queda. Léo, posso dar um recadinho, sério? Não. Amigo meu tá infartado no AOC. Maurício Anadão, o Pig lá de Indaiatuba. Pô, mas que sem tempo, hein? Pô, Desculpa. bem na hora que tá numa resenha aqui. Não, é que eu queria registrar. E aí nós estamos falando que você já levou muita gente pro rebaixamento, você vai dar o parabéns pro cara que infartado lá. Falou pra ele. Pig, força aí, logo você tá tomando aquela cervejinha gelada. Você recupera... O ouvinte da CBN já mandou mensagem pra gente. Força aí, meu velho, mas, parabéns totalmente fora de hora. Eu não aí, dei parabéns. Um abraço, sei lá o quê. Energias positivas, força aí, meu irmão. Parabéns, mas nós estamos falando de rebaixamento. Quantas pessoas você já levou pra baixo, aí você fala mas tudo bem. É mais um que... Ô, Pig, força, Pig. Força. O programa de esporte da para. já foi bom. Não foi não, para com isso. Que antes, pô, tem que perceber o timing do negócio. Você me quebrou. Não, você me quebrou. Vou até pro intervalo lá, pelo amor de Deus, velho. Que isso, cara. Arena CBN. Oferecimento Munkmac, locação de caminhões Munk e guindastes. munkmac.com.br. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver.
E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. Bom dia para você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. 4h56 já restabelecidos. O Pig tá ouvindo, Eliel. Pig, toda a força pra você aí, viu? Uma pronta recuperação. Não liga pro cabelo, esse mão de pântano do caramba, não vai dar tudo certo, fica sossegado. Tem mais um ouvinte aí pra gente já abrir o sarcófago, porque eu tô sem paciência também pro cabelo hoje. Boa tarde, galera da Arena. E aí? Como vocês estão dizendo aí, futebol é futebol mesmo. É. Eu lembro que no começo do ano, o Carlão falando na PTV, foi perguntado dos dois times de Campinas, ele fez um comentário, né? Que a Ponte precisava abrir o olho e que as coisas estavam encaminhadas para o Guarani. Falou mesmo. E olha para você ver, tudo ao contrário aí. Pra variar, né? Boa tarde, um abraço. Eduardo de Campinas. Pra variar, né? Mas ele tem razão. A gente faz projeções. Ele tem né? razão. Carlão porque, cada vez mais sem razão. E aliás, para mim é grande decepção o que está acontecendo com o Guarani, porque o Guarani estava se encaminhando para um crescimento, para um ressurgimento, ainda está em tempo. No meu modo de entender, fez um bom 2023, mesmo com a frustração do não acesso, mas eu acho que aquela campanha ela aconteceu na vida do Guarani, ele não se preparou para aquela campanha, mas poderia ter continuado, né, sendo assertivo como foi na temporada passada. E a Ponte a gente tem que dar a mão à palmatória. A Ponte aos pouquinhos vai se reorganizando. Muito difícil, né? Depois de momentos turbulentos sob a administração do Marco Antônio Eberlin. Mas esse 2024 está sendo um ano de recuperação. Foi assim no Paulista, está sendo assim no Brasileiro. Bom, e que permaneça, que não siga o exemplo do rival. Seria um desastre o Guarani cair realmente. Pelo amor de Deus, nem fala. Vamos pro jogo então, precisamos, né? Porque é grande aí, pegar, né? Vamos lá, aberto o sarcófago nesta sexta-feira, 12 de julho, até porque algum tempo atrás o Guarani esteve em campo. Fala um jogador, Guarani quem? Comercial de Ribeirão Preto. Tradicionalíssimo jogo. O Guarani Comercial de Ribeirão Preto. Eu quero então que você fale um jogador do Comercial de Ribeirão Preto. O Carlos. Carlos Manga. Não, Carlos. Só Carlos. É o Carlos Manga. É o Carlos. Carlos Manga é ex-diretor da novela. Era zagueiro? Não, ele jogava na frente, pronto. Carlos. E aí, fala um do Guarani também, vai. Guarani? Fácil. Tadeu. Goleiro, grande goleiro Tadeu. Jogou contra o Flamengo em 82. Vamos lá, Vai, Chaime. 1982. Muito bem. Já errei. Vamos para o VT. Não, mas eu não vou palpitar. O Carlão participou. Carlão é produção. Carlão é produção. E aí? Cara, se for... o Carlos, ele tinha um apelido em Ribeirão Preto, que agora eu não tô me lembrando, mas se for o Carlos, que eu desconfio que seja... Que ano que é? Acho que é 1981, mas vamos ver o VT do jogo, vai. Cobrando o Ângelo. E o gol. Mauro, aos 20 minutos, fazendo desvio na cobrança do escanteio. Não dando a mínima chance para o goleiro Raul. Aberta a contagem no brinco de ouro. Mauro, metendo a cabeça na bola e faturando o primeiro do Bugre. Guarani 1, Comercial 0. Reclamam os jogadores do Comercial. Mas o pênalti está marcado pelo árbitro Márcio Campos Sales. E agora vai autorizar a cobrança
de Jorge Mendonça. Aí vai. E é gol. Jorge Mendonça aos 34:30 da etapa inicial, fazendo o segundo do Bugre e o seu 19º gol no Campeonato Paulista de 1981. Ederson, ainda Ederson com muita disposição e uma boa bola enfiada. 2-0. Quem tá na narração, Cabelo? Na narração do jogo. Narração de Oliveira Andrade. Oliveira Andrade. Esse é o famoso jogo que quebrou o travessão do Brinco de Ouro. Guarani 3-0. E teve ganhador. Ganhador? É. Ele é o Almeida. Começou minha sexta-feira, hein, velho? Sextou. Paulista de 81, Guarani 3, Comercial 0. Guarani de Birigui, Mauro, depois Chiquinho, Jaime, Edson e Almeida, Júlio César, Ângelo e Jorge Mendonça, na frente Frank, Marcelo, depois Ederson e Tadeu, técnico Zé Duarte. Comercial de Raul, Paulinho Pereira, Ney, Edival e Sérgio Donizete, Anísio, Carlos Hansen, depois Orlando e João Batista, Mauricinho, Volney, depois Luiz Alberto e Carlos Ponteiro, técnico Antoninho. Eu quero só perguntar uma coisa pra vocês. Foi pênalti no Pedro ontem? Então, nossa, calma, o cara jogou o sarcófago em nós. Não foi pênalti nunca, né? Mas o engraçado é que o VAR Mengo, viu, CBF? Ele entra em ação pra marcar pênalti quando o juiz não vê. Mas ele não entra em ação pra marcar pênalti quando o juiz dá e não foi. Vamos prestar atenção nisso, viu, VAR Mengo? E eu confesso que eu fiquei olhando, não é possível. Foi uma indignação isso. E o VAR não ter visto. O VAR não ter chamado, gente. Que absurdo isso, cara. Que eu olhei. Poderiam, ainda bem que o Fortaleza fez o segundo gol, mas poderiam ter garfado pontos do Fortaleza, cara. E decidiu o campeonato. E já tá definida a escala para a próxima rodada. O Daronco vai pitar Botafogo e Palmeiras. Pelo amor de Deus. Outro imã de enguiço também. Ponte Mirassol, Cabelo. Ponte vence. Carlão. Empate. Coração. Chaibe. Ponte Preta. Coração. Guarani amanhã contra o Novo Horizontino. Guarani vence. Olha o cabelo, cara. Foi enfático, hein? E bate na mesa, você viu que antes de falar, olhou para um lado e pro outro pra ver se não tinha nenhum amigo perto. E aí? Difícil, Léo. Difícil, cara. Eu quero estar enganado, mas acho que dá Novo Horizontino. Oração. Vai, Chaibe. Tô com o Carlão, né? Difícil. Novo Horizontino. Acho que é só isso. Não, tem claro. Eurocopa, Inglaterra e Espanha. Cabelo. Inglaterra vence. Carlão. Espanha. Chaibe. Inglaterra. Já foi lá ou ainda não? Já foi? Já. Ah, já precisamos ir embora? Então bora. Colômbia e Argentina. Deu Colômbia. Colômbia. Arena CBN. Oferecimento Munkmac, locação de caminhões Munk e guindastes. Munkmac.com.br